Todo mundo falando, a desaprovação do Lula caiu. Está nas manchetes, está na primeira página dos principais portais de notícias, essa notícia de que a desaprovação do Lula caiu. Mas aí eu fui analisar essa notícia para entender melhor essa pesquisa. Aí você descobre que a galera está escondendo a real, né? Porque é o seguinte, o brasileiro, mesmo que ele não esteja lá muito contente com o governo, isso não significa que ele quer trocar esse governo por um governo bolsonarista. Longe disso, inclusive. E é o que a pesquisa mostra também, tá? Vamos lá. Atlas Intel Instituto. Desaprovação de Lula vai a 51,4%. Segurança é a maior preocupação. Segurança que é uma política estadual, não tem nada a ver com o governo federal, né? Mas as pessoas estão culpando Lula pela insegurança do país, sendo que quem combate o crime é o Estado, o governo do Estado, por meio da Polícia Militar, por meio da Polícia Civil, da Polícia Científica, dos órgãos de investigação. A Polícia Federal brasileira, ela tem algumas responsabilidades no combate ao crime, mas o grosso do combate ao crime é todo feito pelos governadores. Mas assim mesmo, Lula está levando a culpa pela segurança. E aí assim, vamos lá. O que a gente pode falar de uma pesquisa Atlas Intel? Bom, outras pesquisas estão indo na mesma direção, né, de que está caindo a popularidade do Lula. Então, nem vou duvidar dessa pesquisa, por quê? Porque ela meio que combina com as outras. Se embora a Atlas Intel não seja exatamente confiável, né? Assim, é o instituto de pesquisa que mais errou nas eleições de 2018, que mais errou nas eleições de 2020, que mais errou nas eleições de 2022. Então, tá longe de ser um instituto assim super confiável para a gente botar nossas fichas nele. Porém, como ele está apontando uma tendência semelhante à de outras pesquisas, então deve estar acontecendo mais ou menos o mesmo fenômeno. Dá para confiar nesse número específico, 51,4%? Não dá, porque é Atlas Intel. Mas sim, que está havendo um crescimento da rejeição do Lula, isso é um fato. Tá? Agora, Lula lidera todos os cenários eleitorais para 2026, diz a mesma pesquisa. Essa matéria aí, ó, você vê em um ou outro site, mas ninguém fala. Mas a real é que foram feitas simulações de candidaturas para 2026 e o Lula vence todas, com folga, com tranquilidade. A única eleição que é mais apertada é uma que não vai acontecer. Por quê? Porque coloca lá o Bolsonaro na lista, o Bolsonaro não será candidato. Olha só, foi feita uma pesquisa assim, ó, se a eleição de 2022 fosse agora, ou seja, os mesmos candidatos disputassem a eleição, como é que você votaria? Lula 44%, Bolsonaro 40,6%, Simone Tebet 4,9%, Ciro Gomes 4,5%, outros candidatos 2,4%, não sei 2%, Branco e Nulo 1,5%. O Lula ganhou a eleição por menos de 2% de diferença do Bolsonaro. Agora está 4% de diferença, ou seja, aumentou a diferença do Lula para o Bolsonaro. Né? Então, mesmo que existam mais pessoas insatisfeitas com os resultados que o governo está apresentando, não significa que essas pessoas querem trocar esse governo por um governo bolsonarista. Talvez se pintasse uma outra alternativa que não fosse bolsonarista, aí a gente ia pesquisar para saber, mas com o bolsonarista o brasileiro não quer mais se meter, não quer saber de ter bolsonarista na presidência. Essa é uma das pesquisas. Vamos ver a próxima. Resultado primeiro turno, tá? Se o candidato fosse Tarcísio de Freitas. E aí tem todos os bolsonaristas aí na lista. Ó. Lula 41, Tarcísio 26, olha a diferença, gigante. Caiado 5,9, Gustavo Lima 5,6, Simone Tebet 4,1, Sérgio Moro 3,3, Pablo Marçal 2,4, Marina Silva 1,4, Eduardo Leite, lá o governador do Rio Grande do Sul 0,9, não sei, Branco Nulo 9,1. Então, se fosse Tarcísio, Ronaldo Caiado, Gustavo Lima, essa turma toda, se somar todo mundo, não dá a votação do Lula. Tá? Se somar Tarcísio, Caiado e Gustavo Lima. E pode botar o Sérgio Moro, ainda não dá a votação do Lula. Cenário de segundo turno. Vamos trocar, não vai ser o Tarcísio, vai ser o Dudu Bananinha, o candidato. Lula 40, Eduardo Bolsonaro 24,2, longe. Caiado 7,5, Gustavo Lima 5,2, Simone Tebet 4,4, Sérgio Moro 4,2. E segundo turno, Pablo Marçal 3,4. Marina Silva 2,2%, Eduardo Leite 1,5%, não sei, Branco e Nulo 7,5%. Está aqui. Então, de novo, se você somar Dudu Bananinha, Ronaldo Caiado, Gustavo Lima, Sérgio Moro, Pablo Marçal, ainda não dá a votação do Lula no eventual segundo turno em 2026. Então, essa pesquisa é muito mais importante do que a outra que diz, você está gostando do governo? O brasileiro pode falar, não estou, eu queria mais. Mas você está querendo trocar esse governo por um governo bolsonarista? Aí o brasileiro fala, não, de jeito nenhum.
E é isso que mostra a pesquisa. E isso ninguém está falando, porque é muito mais interessante para esses veículos tradicionais de mídia botar o dedo e falar lá, ó, o Lula está caindo, está despencando, criando um clima para derrubar o governo. Porque é isso que eles querem. Eles não querem que o Lula esteja no poder. Eles não querem jamais a esquerda no poder, porque é tudo um bando de interesseiro, banqueiro, que é dono de jornal e que fala para o jornalista, escreve o que eu quero aí, porque sou eu que mando nessa jossa. E é isso que muitas vezes acontece, como a gente está vendo aí. A prioridade da notícia é caiu a popularidade. A prioridade da notícia não é, não, caiu a popularidade, mas ele ganharia de qualquer um, de qualquer jeito, mesmo assim. Isso ninguém fala. Mas eu conto, estou aqui para isso, tá? Vem comigo que eu te conto. Inflação oficial de janeiro é de 0,16%, a menor para o mês de janeiro desde 94. Desde que o Fernando Henrique criou o Plano Real, nunca a inflação de janeiro foi tão baixa. 0,16%. O que aconteceu? Caiu 14% o preço da energia elétrica. Houve lá um bônus, um dinheiro que sobrou da geração de energia de Itaipu, e esse dinheiro o governo devolveu para os consumidores brasileiros. Devolveu como? Depositou na conta? Não, deu desconto na conta de luz. Então esse desconto reduziu a conta de luz em 14%. Isso foi muito importante para a queda da inflação. Então 0,16%. Nesse momento o acumulado de 12 meses, que estava em 4,82%, caiu para 4,56%. Qual é o teto da meta de inflação? 4,50%. Então tá ali, ó, coladinho na meta de inflação. Vamos aguardar para ver o que acontece nos próximos meses. Mas nesse mês de janeiro a gente teve um resultado extraordinário de queda de inflação. 0,16% é praticamente inflação zero, né? Essa é uma das notícias que eu queria te contar. Outra, o Brasil alcança menor nível de pobreza e extrema pobreza desde 2012. Tá? Desde a época do governo Dilma. 8,7 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza no Brasil. Saíram, vou repetir porque é importante, saíram da extrema pobreza no Brasil. Quase 9 milhões de pessoas. O que é isso? Gente pobre que está ganhando mais dinheiro, que está comendo melhor, que está tendo um pouquinho mais de grana para viver um pouco melhor. É isso que está acontecendo. Esse é um cenário gigantesco. 9 milhões de pessoas passando a ganhar um pouquinho mais é um resultado surpreendente. Pra você ter uma ideia, é quase o tamanho de Portugal. Portugal tem 10 milhões de habitantes, a gente teve 9 milhões de pessoas que saíram da miséria. Então esse é outro resultado a ser comemorado. O setor de fabricação de motos tem melhor janeiro em 14 anos. Nunca se vendeu tanta moto em 14 anos no Brasil. Por que está vendendo tanta moto? Porque o brasileiro está com grana, está com mais grana do que antes. E aí não é só moto não, 68% dos brasileiros planejam comprar ou trocar de carro em 2025. O brasileiro está sonhando, está fazendo planos de trocar de carro, de comprar um carro novo, de adquirir um bem de alto valor. Por quê? Porque ele está acreditando, ele está vendo que o Brasil está melhorando. Então a pesquisa mostra justamente isso. Tem uma outra pesquisa que até não está aqui na tela, mas que eu vi recentemente, que mais da metade dos brasileiros também estão pensando em trocar de casa. Ou reformar a casa, ou mudar para uma casa melhor. Isso também demonstra a confiança do brasileiro no país. E para terminar, para melhorar ainda mais, o governo lança a plataforma para facilitar emprego de profissionais autônomos pelas prefeituras. O que é isso? É um aplicativo de celular que você se cadastra. Vamos imaginar, você é pintor, pedreiro, carpinteiro. Você é MEI. Você não presta serviço para a prefeitura. A prefeitura, quando ela precisa pintar um prédio numa creche, por exemplo, ela faz uma licitação, contrata uma empresa. Essa empresa que vai contratar o pintor e vai ser assalariado e vai trabalhar lá para pintar. O que essa plataforma faz? Você que é autônomo, que é MEI, que tem lá sua inscrição no MEI, você também pode participar dessas seleções para trabalhar para a prefeitura. Ah, vou pintar uma creche, vou contratar um autônomo. A prefeitura quer contratar um autônomo, como é que ela faz? Ela vai lá na plataforma, pega a lista dos autônomos, se lança, é tipo uma licitação, não é uma licitação, mas é parecida. Você faz a sua oferta de preço para a prefeitura. Você e outros vários profissionais que fazem a mesma coisa que você. Então, por exemplo, 10 pintores mandam uma proposta para pintar uma creche da prefeitura X. Aí o mais barato é contratado. Quando você manda a proposta pela plataforma, você não vê o preço dos outros. Você que está mandando a proposta, você só vê o seu. Só que depois que a prefeitura contrata a pessoa que ganhou, todos os preços ficam públicos. Então você que quer fiscalizar, você que disputou e perdeu, e quer saber por que você perdeu, você vai lá e olha e descobre o preço de cada um que se ofereceu para trabalhar e por isso que esse cara ganhou, ele fez um serviço mais barato. Então, isso aumenta a possibilidade do trabalhador informal, do trabalhador que é MEI, que nunca pode participar de uma obra pública, trabalhar numa obra pública, poder fazer esse trabalho. Ah, tem que consertar o ar-condicionado das escolas do município. Preciso contratar um eletricista ou um técnico em refrigeração.
ele vai atrás do cara MEI, não precisa contratar uma empresa, fazer uma licitação, gastar uma fortuna, contrata um funcionário que tem MEI, que está lá cadastrado na plataforma. Isso já existe na Prefeitura de Recife e agora vai virar uma plataforma para o Brasil inteiro. O governo Lula gostou da ideia e implantou. Isso significa mais empregos e mais oportunidades para quem já trabalha como autônomo prestar serviço também para prefeituras, que é um serviço bacana também, para ganhar uma grana num lugar onde normalmente você não prestava esse serviço. Você só fazia serviço particular, agora você também vai poder prestar serviço para o poder público como autônomo. Então, assim, particularmente eu acho uma ideia muito boa, muito legal e que vai também trazer mais benefícios, mais riqueza, mais dinheiro para o trabalhador brasileiro autônomo.